Nem sabia que existia uma forma de você representar a raiva feminina de uma forma certa ou errada. Não sabia que, dependendo, podia ser mais um desserviço para as mulheres do que, de fato, uma representatividade dessa emoção, dessa expressão dessa emoção. Eu só queria muito abordar esse sentimento, essa emoção na minha história, porque eu sinto muita raiva e de uma forma muito intensa, e às vezes me dá uma certa vergonha e culpa por sentir ela. Eu queria muito conseguir escrever algo que servisse de catarse, fosse uma paz de espírito que nem eu sinto quando eu vejo os filmes de raiva feminina. Só que toda vez que eu penso em raiva feminina, eu penso em filmes tipo Pearl, onde a raiva ela é expressada de uma forma um pouco mais fatal e bruta. E eu gosto de filmes onde mulheres destroem tudo. Sim, eu amo. Eles me ajudam? Sim, me trazem muita paz de espírito. Eu tava sentando pra escrever e eu não tava conseguindo me conectar com essa raiva. Aí eu fiquei tipo, tá, mas então qual é a minha raiva? Se você é novo por aqui, eu sou a Madu, eu sou escritora e eu tô começando a minha jornada de escrever e publicar o meu primeiro livro, se tudo der certo para uma editora. E por aqui eu exploro os temas que alugam a minha cabeça e que podem ou não virar as minhas histórias de ficção, como as minhas inseguranças ou as pressões que eu sinto como uma mulher. Mas esse vídeo é o primeiro onde eu tô mostrando as minhas obsessões ou espirais que eu tenho enquanto eu escrevo as minhas histórias. É mais como se fossem as espirais de um bastidor, quase um diário de criação. E esse conto que eu tô trabalhando agora, ele é um conto que eu escrevi há um ano atrás, quando eu tava inspirando em músicas pra escrever as histórias. E eu queria muito me inspirar e conseguir passar a vibe do álbum Reputation da Taylor, que é o meu favorito. Não sei se eu já tinha em mente na época o tema, mas quando eu reli ele de novo, porque eu quero conseguir refazer ele por um edital, pra mim ficou muito estampado, assim, escancarado na cara que o tema era a raiva feminina. E esse tema me empolga muito, eu gosto muito de falar e de ver coisas com raiva feminina. Só que eu não consigo escrever uma história sem entender o tema, sem pesquisar minimamente. E que bom, porque quando eu fui pesquisar sobre esse tema, um dos primeiros vídeos que apareceu pra mim foi um vídeo de uma menina falando vários livros hoje e até filmes que são classificados como raiva feminina e que fazem muito sucesso nas redes sociais, enfim, comercialmente, eles não são de fato raiva feminina, não no conceito. E aí eu fiquei tipo, pera, existe um conceito? Não acho que seja oficial, mas enfim, o conceito eu preciso pegar meu caderninho porque eu não sei ele de cor. Uma resposta ancestral e herdada das dificuldades, opressões e transgressões que as mulheres foram submetidas. Descobri, inclusive, na minha pesquisa, que no século XIX ou XVIII, a raiva das mulheres, se elas expressassem ou fugissem um pouco dessa questão de você ser dócil e de ser, tipo, toda comportadinha, não sei o quê, você era considerada com histeria. Então era uma condição clínica que tinha tratamento, inclusive, e que você ficava dentro de casa, sem conviver muito com as pessoas e tentando ficar mais calminha. Mas a parte histórica nem era o meu objetivo principal. Eu queria mesmo era entender os tipos de raiva pra saber qual era a minha e dar nome pras minhas queridinhas. E assim, realmente, depois de tudo que as mulheres passaram, não me surpreende existirem classificações e agrupamentos das origens dessa raiva, porque é isso que eu entendo com as tipologias, que é de onde vem. Então assim, ela pode vir de algo relacionado à sobrevivência, vingança, insatisfação estrutural e de um adoecimento de ter reprimido essa raiva. Eu acho que, assim, os nomes são bem explicativos, mas a sobrevivência tem muito essa relação com o abuso, com a violência contra, né, você. Então tem bem assim a raiva que vem de querer sobreviver. A vingança tem a ver com uma insatisfação mais pessoal, quando você quer punir por alguma questão que você acha injusta diretamente com você, então tem essa inversão do poder, é uma coisa mais manipuladora, planejadora. A estrutural tem muito a ver com a insatisfação com o patriarcado e com o sistema, e com essa revolta, com o controle que eles têm sobre as mulheres, desde o nosso corpo até as nossas emoções. E a de adoecimento é relacionada ao silenciamento e à repressão da emoção da raiva. Tem muito a ver com o adoecer e o estresse que não sentir e não expressar a raiva gera. Podem existir até mais do que esses, mas conforme eu fui pesquisando, eu fui entendendo que eu sentia falta de mais uma raiva, eu não me sentia representada por essas especificamente, porque acho que todas nós sentimos em algum momento da vida, ou até todos os dias,
uma combinação dessas raivas, mas tem algumas que puxam mais do que as outras, dependendo do que a gente viu, das nossas experiências. E eu acho que tem uma que me pega muito, que ela não vem do estrutural, ela não vem dessa insatisfação, de certa forma, com algo que alguém fez comigo, ou que uma estrutura fez, com uma injustiça, ou alguma violência contra mim. Ela vem literalmente do dia a dia caótico de uma adulta, entendeu? Ela tem a ver muito com essa raiva que qualquer ser humano pode sentir. É uma raiva que vem mais das merdas e das coisas que saem do seu controle no dia a dia, sabe? Tipo aquele dia onde começa tudo a dar errado e aí uma coisa atrás da outra vai piorando e você vai ficando mais puto, chega no final ou no meio do dia você tá tipo assim, meu Deus, eu não consigo olhar pra ninguém, eu quero gritar numa almofada, eu quero socar uma parede, eu quero só não ter que sorrir mais hoje, sabe? É esse tipo de raiva que eu tô falando. E eu sinto muito delas. E é essa raiva que às vezes eu sinto muita vergonha, porque às vezes parece que eu tô sendo, tipo assim, histérica. E eu sinto que, apesar de eu gostar muito desses filmes e livros que eu leio e que me servem uma catarse e um alívio, todos eles vêm muito de uma raiva mais pautada nessas classificações que eu falei de antes. E eu comecei a sentir falta de, tipo, tá, eu gosto de assistir, mas pra escrever eu não tô conseguindo me conectar. É tipo aquele vídeo da Anya Taylor-Joy, que inclusive vou dar um spoiler aqui, e ela fala que no roteiro tava escrito que descobre que o cara levou eles lá naquele restaurante pra morrer, né? Que ela ia morrer. E ela descobre isso, e aí na cena a reação dela era só, tipo, uma lágrima caindo. E ela ficou, tipo assim, pro diretor, não. Nesse caso aqui, uma mulher ficaria bem puta. Ela, tipo, iria na jugular dele, partiria pra cima, tentaria, sabe, tipo assim, sei lá, ela ficaria bem puta. E no final das contas ela conseguiu mudar a cena, o que eu achei foda, inclusive ela é incrível. Mas é isso, é sobre a gente sentir a raiva pela raiva. E eu tô sentindo falta de uma personagem, de uma narrativa onde a raiva seja essa e ela não seja tratada de uma forma nem moralmente ambígua, nem violenta e nem absurda, sabe? Porque eu acho que recentemente isso tem fugido um pouco, e aí tem muito a ver com o próximo tópico, que é, tem da onde vem essa raiva, que é a origem, e tem o como você expressa e lida com ela. E pra mim, o mais curioso é que, antes de fazer essa pesquisa, a minha perspectiva da raiva, o que eu imaginava e o que eu tinha na cabeça, era essa raiva que é gritante, que ela é intensa, que ela é explosiva, porque era o que eu consumia. Mas eu entendi que existem várias formas de você expressar essa raiva. Inclusive, muitas vezes ela é sutil e ela aparece de uma forma silenciosa, ou no isolamento, ou no humor ácido. Então, todas essas formas que pra mim eu não identificava como raiva, mas elas são raiva de certa forma. Não é de certa forma, elas são raiva. Tipo, alguns exemplos. Pearl e Amy Doom, da Garota Exemplar, são essas que eu tô falando, que elas são moralmente ambíguas, que elas saem com uma certa violência, uma coisa mais explosiva, então elas escolhem agir de uma forma em que, sei lá, pra mim a média das pessoas não faria, entendeu? Já, por exemplo, Fleabag e Promising Young Woman, a Cassie, elas já são mais pessoas, né, e personagens que agem mais de acordo com a média, pra mim, né, que Fleabag, ela sente essa raiva, só que misturado com outras emoções, inclusive tem muito esse humor ácido como um escape ali. E a Cassie, ela se vinga de uma forma que pra mim, uma pessoa que não tem aspectos da personalidade de psicopatia faria. Então é um pouco mais real. E nessa parte de como você expressa a raiva e lida com ela, ou representa no caso, é onde existe esse risco de você fugir do conceito, que pode cair naquela questão de você ser mais um desserviço, né? Porque você representa a mulher como algo perigoso, ou fica muito apelativo em termos sexuais. Tipo, pra quem que é o filme e pra quem que é essa raiva que você tá querendo representar, sabe? Quer que ela seja medonha, aceitável ou catártica? Tô partindo do princípio aqui de que se for pra representar a raiva feminina, eu não quero fugir do conceito. Porque senão eu tô escrevendo pra quem? Homens que de alguma forma querem ver mulheres com raiva. Eu quero escrever pra mulheres e representar essa raiva que sirva de uma validação e de uma paz de espírito, sabe? E é pra elas, pra mim. É isso que eu sinto falta. De personagens e de narrativas que representam a raiva que eu sinto de um jeito que eu acho fazível. Não só o que eu imagino e desejo na minha cabeça, mas que eu não faria. Então me desafiar a escrever algo mais nessa linha aí, validando essas diferentes formas de raiva, mas de uma maneira não beirando a psicopatia e fazendo serviço, sim, é o desafio. Ou seja, eu tô entendendo que eu tô bem ferrada, porque eu quero representar uma das ou mais raivas de uma forma que não seja a que eu tô acostumada a ver em menos de 2 meses e para um edital de conto. Me desejem sorte.
Mas se quiserem me ajudar, me mandem as suas raivas que vocês sentem no dia a dia. Quero ver os exemplos e me contem. Vocês já sabiam que existiam esses tipos de raiva? Vamos ver se daqui a 15 dias eu conseguir escrever e me achar nessa história toda. Um beijo e até o próximo vídeo.